Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da cobertura sobre a Copa do Mundo. Deixa eu falar para vocês, antes de nós falarmos sobre as seleções africanas, deixa aqui o teu like e também se inscreva no nosso canal, nesse botão vermelho aqui embaixo, que ajuda demais para o crescimento e para a divulgação do nosso canal. Falando que nós estamos a fazer a cobertura da Copa do Mundo sobre as seleções africanas. Vamos falar nesse vídeo sobre Senegal, vamos falar sobre Tunísia e também vamos falar sobre Marrocos, que joga hoje. Vamos falar também sobre Gana e também sobre Camarões, que joga contra o Brasil amanhã. E começando o nosso vídeo, vamos falar primeiramente sobre Senegal. Senegal que se classificou para as oitavas de final, vencendo o Equador por 2-1, num jogo épico que marcou a classificação do Senegal depois de 20 anos para a fase das oitavas de finais. E assim vai defrontar a seleção forte a seleção forte da Inglaterra no domingo às 4 horas da tarde, dizendo que muita gente dava que Senegal não iria conseguir se classificar por conta da lesão de Sadio Mané, que se lesionou antes da Copa do Mundo no último jogo do Bayern de Munique. E assim, mas ainda assim Senegal mostrou um jogo forte, ofensivo e valente contra os seus opositores. Contra a Holanda, ela perdeu por detalhes, por últimos detalhes, jogou muito bem, colocou a Holanda nas cordas, mas ainda assim perdeu por 2-0 por falta ofensiva. Mas vimos que uma seleção do Senegal aguerrida contra Catar e também contra Equador, e assim conseguiu essas duas vitórias e conseguiu se classificar. Temos aqui o goleiro Mendy, que tem jogado muito bem essa Copa do Mundo, e também o último jogo do Senegal contra o Equador marcou Koulibaly como um general na defesa, e assim tirando todas as bolas, e jogou muito Koulibaly no jogo contra o Equador. Mas também temos uma grata surpresa do Ismaila Sarr. Ismaila Sarr, eu já tinha falado no Twitter. Para quem está acompanhando a gente no Twitter, eu já falei antes da Copa que tem que dar atenção a Ismaila Sarr, porque no lado direito é a força ofensiva de Senegal. Então, depois de 20 anos, Senegal se classifica para outra fase. Ainda no jogo contra o Equador, marcou a homenagem a Baba Diop. Baba Diop foi um jogador que jogou junto com Aliou Cissé, o atual técnico do Senegal. Eles eram muito amigos e também foi um dos heróis da primeira classificação para as oitavas de finais da Copa do Mundo para Senegal, que aconteceu no Mundial de 2002, que aconteceu na Coreia e no Japão. E assim marcou também 2 anos depois do falecimento do Baba Diop. Então esse jogo contra o Catar também foi um jogo muito simbólico e dizendo que os verdadeiros leões nunca morrem. Então, falando aqui agora sobre a Tunísia. Tunísia que jogou contra a França, ganhou esse jogo, não conseguiu se classificar, infelizmente, mas mostrou sendo uma seleção aguerrida, uma seleção forte, uma seleção valente, que jogou ofensivamente contra a França, principalmente no segundo tempo. A França que veio toda modificada, mas mostrou a seleção da Tunísia uma seleção valente. E por isso que muitos imigrantes tunisinos que estão na França saíram às ruas para festejar essa vitória, apesar que a Tunísia não passou de fase, mas ainda assim a população tunisina, ou tunisianos, como dizem os brasileiros, saíram às ruas para festejar muito. Então foi muito festejada. As seleções do norte da África que foram colonizadas pela França, Marrocos, Tunísia e Argélia, que tem suas seleções fortes, nunca tinham ganhado da França em uma Copa do Mundo. Então foi a primeira vez que uma seleção do norte da África consegue ganhar da França em uma Copa do Mundo. Por isso, esse festejo muito grande que a seleção
que o povo tunisino, na verdade, saiu às ruas para festejar, né? Então, Tunísia ganhou da França, infelizmente não conseguiu passar no seu grupo, mas mostrou valentia, orgulho, apesar da frustração. Então, todos eles saíram às ruas para festejar. E a França vai entrar com uma ação por conta do gol que foi anulado no último minuto, o gol do Griezmann. A França alega que não teve impedimento na ação, pois o árbitro já tinha dado início à partida depois do gol, né? E segundo as regras do VAR, o árbitro não pode voltar atrás depois que reinicia o jogo, né? Então ele tinha que aguardar primeiro, ele tinha que aguardar a partida, tinha que aguardar a análise do VAR durante esse gol, né, da França. Mas o que nós sabemos agora é que a França perdeu contra a Tunísia. E agora falando do jogo de hoje, do Marrocos contra Canadá. Nós sabemos que Marrocos vai jogar hoje ao meio-dia, já daqui a pouco joga Marrocos e Canadá. E tem grandes chances para que Marrocos se classifique, depois de uma épica vitória contra a Bélgica, que venceu, né? Marrocos venceu por 2-0. E hoje temos mais um jogo entre Marrocos e Canadá. E temos outro jogo, vai ser Croácia contra Bélgica. Hoje vamos ver que a Bélgica vai vir com tudo em cima da Croácia para poder se classificar. Mas uma vitória do Marrocos contra Canadá, que já não vai se classificar, já não tem chance de se classificar para outra fase. Tem grande chance para Marrocos e Croácia se classificarem para outra fase. Então, vemos hoje tem mais uma chance de uma seleção africana que pode se classificar para outra fase dessa competição. Vou passar aqui a provável escalação do Marrocos, tá? A provável escalação do Marrocos é Bono no gol, à direita temos Hakimi, Aguerd, Assis, Mazraoui, Ounahi, Arabat, Amalam, Boufal, Ziyech e Reneziri, acho que é assim, Reneziri. Então, essa aqui é a seleção, né, jogando num 4-3-3, a seleção do Marrocos sempre joga nesse clima ofensivo, 4-3-3, com Boufal e Ziyech na direita. A direita da seleção do Marrocos é muito forte mesmo. E agora vamos falar sobre Gana. Gana joga amanhã contra... Deixa eu pegar aqui. Gana joga contra Uruguai, também com grande chance de se classificar também. Gana que está em terceiro lugar, né? Então, uma vitória sobre Uruguai garante também Gana na outra fase. Então, vemos também, tem mais uma seleção africana, quatro seleções africanas, tirando Tunísia, que já ficou atrás, e Senegal também, que já passou. 3 seleções africanas têm grande chance de se classificar. Hoje, Marrocos, amanhã, Gana e também Camarões. Camarões que já a gente fala que joga contra o Brasil. Então, Gana joga amanhã contra Uruguai, trazendo à tona o jogo de 2010, que teve grande chance de Gana passar para as quartas de finais, né? Que teve aquele mão de Soares. A partir daquele jogo eu não gosto do Soares, né? Eu não gosto do Soares por conta daquele jogo. E dessa vez tem a Samoa Gyan não vai estar, mas o Soares está ainda na seleção. Né? Então, Gana que tem 3 pontos, né? Portugal primeiro com 6, Gana com 3, Coreia com 1 e Uruguai com 1. Né? Para se classificar, o Uruguai vai ter que ganhar do Gana para fazer 4 pontos e torcer que Portugal vença da Coreia. Mas eu torço pela vitória do Gana, que tem kudos
Kudos. Kudos, as pessoas falam kudos, né? Kudos. Como falam os ganenses, né? Chamam kudos. Então é a grande referência hoje da seleção do Ghana. Ele que falou que atualmente ele é melhor que Neymar, né? Então Ghana tem grande chance também de se classificar. Amanhã temos Ghana e Uruguai, lembrando o histórico duelo de 2010, né? Então eu torço muito para que Ghana ganhe esse jogo e passe para outra fase, passe para quartas de finais, né? Para oitavas de finais, melhor dizendo. E também temos Camarões que joga com... Parou de gravar aqui, mas vou retornar aqui. Então temos hoje no grupo G, na verdade amanhã no grupo G temos o grupo do Brasil. O Brasil está em primeiro lugar, já passou para outra fase, para as oitavas. Temos Suíça com 3, Camarões com 1 e Sérvia também com 1. Então, Brasil joga contra Camarões amanhã às 4 horas da tarde, né, na manhã de sexta-feira, às 4 horas da tarde, vai jogar contra Camarões. Lembrando que Camarões e Brasil já jogaram na Copa de 2014, que aconteceu aqui no Brasil. Tivemos vitória do Brasil, se não me engano, por 3-0. Então, lembrando esse jogo, né? Esse fatídico jogo. Mas torcendo aí para que Camarões vença do Brasil e possa também passar, né, na outra fase, né? E torcer que a Suíça perca da Sérvia. Então, esses são os jogos de amanhã. Falamos sobre Gana, falamos sobre Senegal, falamos sobre Tunísia e Marrocos que joga hoje. Então, esse aqui é o rescaldo das partidas das seleções africanas. Então, lembrando que a gente está fazendo cobertura das seleções africanas no Twitter, dos jogos no Twitter, e você pode estar acompanhando também em todas as redes sociais também, e também no Instagram. Pessoal, então esse aqui é o diário de hoje da cobertura da Copa do Mundo sobre as seleções africanas. A gente volta amanhã falando do jogo de hoje e também fazendo a prospecção do jogo de amanhã, que vai ser do Ghana, Uruguai e Brasil, Camarões. Então, pessoal, não se esqueça de você se inscrever no nosso canal, nesse botão vermelho aqui embaixo, que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal. Sem mais delongas, pessoal, muito obrigado, até mais. Ralei!